E começou a sua aula de história, meu chapa. Tamo aqui, você, minha aluna e meu aluno querido. Olha que interessante que faremos hoje. A ideia é estudar a Idade Média a partir desse jogo aqui que eu tô jogando, que é o The Witcher 3. Um jogo que não se passa exatamente na Idade Média, mas que foi inspirado no mundo medieval. E aí ele serve pra gente observar e ver bastante coisa legal a respeito desse período histórico. Enquanto eu vou indo ali para mostrar uma coisa para vocês, deixa eu explicar o que é a Idade Média. Ó, a Idade Média é aquele período que tem início com a queda do Império Romano do Ocidente, isso lá em 476 depois de Cristo, e a Idade Média ela vai acabar em 1453 depois de Cristo, vai durar aí quase 1000 anos. E a gente tem uma divisão nesse período. A Alta Idade Média, que é a primeira metade aí desses quase 1000 anos, é o início até o meio da Idade Média, e tem também a Baixa Idade Média, que é do meio para o final. Então, quando eu estiver me referindo à Alta Idade Média, é do início até o meio. Quando eu estiver me referindo à Baixa Idade Média, é do meio para o fim. E em cada um desses períodos a gente vai ter características bem específicas. Bom, como a gente sabe, aquele antigo Império Romano do Ocidente vai se fragmentar numa porção de reinos bárbaros. E esses reinos bárbaros vão se organizar no sistema feudal, no feudalismo, que você já deve ter ouvido falar anteriormente. Esse lugar que a gente está aqui ó, no jogo, no The Witcher, é um feudo. Esse camarada aí, o personagem principal do jogo, é o Geralt de Rivia, o lobo branco lá da Escola do Lobo. E ele é, na verdade, um bruxo que mistura aqui dentro do jogo elementos de cavaleiro, de alquimista e de feiticeiro também. E aí, como é que funcionava essa organização da Idade Média? Dá uma olhada aqui, ó, no lugar onde a gente está. A gente está no alto de um morrinho, ó, cercado por essa muralha aí de madeira com esses espinhos, né? Esse lugar aqui que a gente está, o feudo, ele é um espaço de terra pertencente ao senhor de terras. A organização da sociedade da Idade Média vai ter a nobreza, da qual pertenciam esses senhores de terra, que é aquela nobreza de sangue, né, que vem de uma família nobre desde a antiguidade. Alguns desses nobres também vão ser antigos militares do exército romano que tinham alta patente e que com a esfacelação do Império Romano vão se reservar para si um pedacinho de terra e vão ser senhores dessa terra. Além da nobreza, dos senhores, vão existir os camponeses, que eram as pessoas pobres, os servos lá da Idade Média. Lembrando que servo é diferente de escravo. E vai existir também o clero, que é a organização política da Igreja Católica. Quando você pensa em castelo da Idade Média, você pensa normalmente num castelo de madeira ou num castelo de pedra? Pois é, esse lugar aqui que a gente está visitando, apesar de ter uns tijolinhos aqui, umas construções, né? Ele tem essa característica de ser uma construção de madeira. Aquela construção de pedra, ela vai acontecer lá na Baixa Idade Média, ou seja, mas do meio para o fim da Idade Média, a partir do século X por ali. No início, na Alta Idade Média, as construções eram feitas principalmente de madeira. Tanto o castelo, né, a casa do senhor e da nobreza, quanto a casa dos camponeses, que a gente vai lá dar uma olhada agora na casa do camponês. E você deve estar pensando, mas e o rei? Se tem castelo, não tem que ter um rei? Pois é, o castelo da Idade Média, ele é uma fortaleza militar. Esses reinos bárbaros, eles estavam sempre em guerra, então era necessário que houvesse proteção, tanto para a nobreza quanto para os servos. Aliás, a função principal da nobreza na Idade Média é lutar. A nobreza luta, o clero reza e o camponês trabalha. Trabalha para produzir alimento para todo mundo. As terras, ó, lá do lado de fora da muralha,
também pertencem ao senhor, ao senhor feudal. Ó, lá na frente dá pra ver que tem um campo. Deixa eu ver se eu consigo mirar lá pra você ver melhor. Ali, ó. Lá na frente, tá vendo? Não só as terras dentro aqui da muralha pertenciam ao senhor feudal, mas as terras ao redor também. Os campos onde eram cultivados os alimentos, fora aí do feudo, também pertenciam ao senhor feudal. E aí, então o que é o rei? O rei, ele é um líder militar, um líder político muito prestigiado, que vem de uma dessas famílias da nobreza e que é escolhido rei devido a esse prestígio pelos outros senhores feudais. A gente pode falar, por exemplo, do rei Clovis, rei dos francos, que foi batizado cristão. A gente pode falar também do Carlos Magno, também rei do povo franco, que tentou restabelecer alguma organização romana, mas após a morte dele houve toda uma fragmentação de novo do território. Então, assim, rei e senhor feudal não é exatamente a mesma coisa. O rei é esse líder que é escolhido aí para governar e tal, para liderar. Ele vai praticar principalmente a justiça, né? Vai julgar as questões que vão surgir ali dentro do reino. E o senhor feudal é o dono da terra. Toda a riqueza produzida dentro da terra do senhor feudal pertence a ele. Os camponeses têm que dar para esse senhor feudal, para a nobreza, quase toda a produção agrícola, né? Apesar de só o camponês trabalhar, a riqueza toda pertence ao senhor feudal. Dá uma olhada aqui nessa casa do camponês, ó. Essa casa aqui do camponês, ela é até um pouquinho melhor do que era a casa dos camponeses na Idade Média, né? Observa que não tem praticamente móvel nenhum, não tem cama, ó. Aqui tem uns paninhos no chão para dormir, mas também se utilizavam uns montes de palha e tal. Agora, uma coisa que não existia na casa do camponês e até na casa da nobreza era difícil, eram esses livros aqui nesse baú, ó. Tá vendo? Isso aqui realmente não existia na Idade Média. Esse tipo de livro, assim, desse jeito, como a gente conhece hoje, ele vai surgir, na verdade, a partir do final da Idade Média. Os livros eram gigantes, de madeira, ou com capa de madeira e tal. Eram copiados à mão nos monastérios. E a instituição que formava o clero, né, a Igreja Católica, que é uma herança, na verdade, dos romanos, a Idade Média vai herdar dos romanos a religião cristã e dos povos bárbaros vai herdar a honra, né, os costumes de cavalaria que a gente vai falar mais à frente. E aí, a Igreja Católica ela vai inclusive guardar para si o conhecimento, né? As pessoas comuns, o camponês da Idade Média, ele não sabe ler. Quem estudava era a nobreza e o clero, que aprendia a ler. Enquanto eu vou fazer aqui um fast travel para a gente ver ali um outro lugar, eu vou explicando como é que era essa questão da igreja lá da Idade Média. A Igreja Católica ela vai guardar os livros e o conhecimento dentro das bibliotecas dos monastérios. Muitas obras literárias vão ser até destruídas pela Igreja Católica por serem consideradas hereges e prejudiciais à doutrina cristã. A Igreja, a religião cristã, ela vai ter uma função muito importante para manter essa sociedade medieval coesa e unida. E aí, a, essa população aí da Idade Média, esses camponeses, eles vão entender que essa organização em que o Senhor é dono da terra, em que o rei manda, foi escolhida por Deus, que é a vontade de Deus. E isso vai funcionar para praticamente tudo, né? Para as doenças, para os desastres naturais. Se aconteceu, é porque era a vontade de Deus. Dá uma olhada aqui, ó. Estão vendo esses campos aí que estão sendo cultivados? Ó? Olha os camponeses aí trabalhando. A moradia do camponês, ela ficava lá dentro da muralha do castelo, que a gente vai ver daqui a pouco. Do lado de fora ficavam os campos. Poderiam haver campos também lá dentro da muralha, mas nesse caso aqui que a gente está vendo aqui na cidade de Novigrad, cidade fictícia aí do jogo do The Witcher 3, os campos ficavam do lado de fora. E aí o que acontecia? Quando
havia algum perigo, ou então, mesmo durante a noite, esse camponês ele ia se esconder lá dentro das muralhas do castelo, da fortificação. Antes de qualquer coisa, esse castelo, lembre-se, é uma fortaleza militar, é uma fortificação para gerar proteção. O camponês vivia nessas habitações mais simples, né? E aí, lá dentro das muralhas, a coisa já melhorava um pouco. Dá uma olhada aqui, ó, como é que são as muralhas aqui da cidade de Novigrad. São muralhas de pedra, são construções de pedra. Aqui a gente tem uma torre de vigilância, ó. É, Deixa eu marcar aqui no mapa a casa do senhor feudal pra gente ver. O senhor aqui da cidade de Novigrad. Aqui, ó. No caso aqui da cidade de Novigrad, a gente vê umas construções até bem bonitinhas, assim, né? Desse, Dessa vila medieval aqui de Novigrad, na verdade. Essa muralha, aí a partir da Baixa Idade Média, ela vai ser construída de pedra. E vão ser essas construções majestosas, gigantescas. Deixa eu ver, acho que é por aqui que entra. Deu. Além dos castelos, né, dessas fortificações de pedra, vai existir também as catedrais, as grandes igrejas católicas e catedrais da Idade Média construídas de pedra, com esse intuito de grandiosidade, né, de demonstrar a grandiosidade da religião e tal. Dá uma olhada aí, ó. As muralhas que protegem ali a casa, né, as habitações dos camponeses e as pessoas. E aqui o castelo propriamente dito do senhor medieval. Eu acabo não conseguindo entrar ali dentro pra gente ver. Mas olha aí, ó. Casa do senhor feudal. A gente vai dar uma ida agora lá em Skellig, no castelo de Caertrode, pra gente ver também, que é um castelo muito interessante. Deixa eu dar uma olhada. Esse Geralt aí, ó, que a gente tá vendo, se a gente observar bem, ele tá usando uma armadura, não é? E aí, o Geralt, ele é um cavaleiro, né? Essa armadura especificamente, ela era usada pelos cavaleiros da Idade Média. O cavaleiro tem esse nome, logicamente, porque ele andava a cavalo, tinha a questão da cavalaria, de utilizar o cavalo. Só que não é simplesmente esse lance de ter o cavalo para você ser considerado um cavaleiro. Você precisa ser da nobreza, o cavaleiro ele é um nobre, e você precisa ser consagrado cavaleiro pela Igreja Católica. O cavaleiro medieval ele é um braço militar da Igreja Católica. E aí, essas armaduras, a espada, a lança, eram as armas utilizadas por esse cavaleiro. E como é que uma pessoa se tornava? Por que alguém virava cavaleiro? O cavaleiro, ele é o filho mais novo de algum senhor feudal. Como é que funcionava? As terras, elas eram herdadas só pelo filho mais velho. Então, se você é um filho mais novo, você tem poucas escolhas aí dentro da Idade Média. Ou você vive o resto da sua vida servindo como vassalo do seu irmão mais velho, que herdou as terras do seu pai, ou você se torna cavaleiro, fazendo serviços aí para outros senhores feudais, oferecendo lealdade ao rei e à Igreja Católica. O cavaleiro ele é quase que um mercenário, né? Ele vive aí prestando serviços nos momentos de guerra e tal, na esperança sempre de conquistar um pedaço de terra para si próprio. Ou então, uma outra via era se tornar padre, entrar para a Igreja Católica, né? Um outro jeito de sobreviver aí dentro da Idade Média. O cavaleiro medieval ele vai ter muita importância lá a partir do século X com as cruzadas. O que vai ser as cruzadas? Vai ser quando, durante a Idade Média, os cristãos vão tentar tomar dos muçulmanos
a cidade de Jerusalém. Vão tentar tomar Jerusalém da mão dos muçulmanos. O- os cavaleiros, então, eles vão se direcionar. Não era, as cruzadas não foram feitas apenas por cavaleiros, mas principalmente. Os cavaleiros vão se direcionar ali à região de Jerusalém para tomar Jerusalém da mão dos muçulmanos. E nesse caminho, onde hoje é a Europa, até lá a Jerusalém, eles vão fazer com que as rotas comerciais que existiam na antiguidade em direção ao Oriente Médio reabram e eles vão ter contato com a ciência, a filosofia e a medicina do Oriente Médio. E aí, lá na Baixa Idade Média, a gente vai ver ressurgir aí alguns conceitos da antiguidade que já eram conhecidos desde a Grécia Antiga e é onde vão surgir também algumas universidades, ainda marcadas pela religião católica, mas as primeiras universidades de medicina, por exemplo, vão acontecer após as cruzadas. Dá uma olhada aí no cavalo ó, do Geralt, que aqui no jogo se chama Carpeado. Esse cavalo do cavaleiro medieval, ele não é um cavalo comum, ele é um cavalo de batalha, um cavalo de guerra. Qual é a diferença, né? Ele é diferente do cavalo utilizado no campo como ferramenta de trabalho do camponês e é diferente também do cavalo utilizado como meio de transporte. Ele é um cavalo mais robusto, né? Mais propício aí para a batalha. E assim como o cavaleiro, o cavalo também usava armadura. Mas essa armadura depende aí da riqueza do personagem. Uma armadura que nem essa aqui que eu consegui pro Geralt, ó, dourada, toda bonitona. Só o camarada que fosse bem ricão mesmo pra ter. Tinha alguns cavaleiros que nem cavalo tinha, pasmem vocês. Olha aí esse castelo aqui de Skellig em Carthold. Olha que interessante aí, ó, aquilo que eu falei pra vocês, da construção de pedra, da Baixa Idade Média. E olha aí, ó, que legal. Essa reconstrução aí de um castelo medieval. As tapeçarias ali na parede, ó. E olha aí que interessante, um grupo de música medieval, um alaúde aqui, o tataravô do violão. A música medieval ela é voltada aí para a religião cristã, mas é um momento muito rico, né, de cultura e nesse sentido também de criação de instrumentos e parte. Vamos visitar agora Toussaint, que é já uma cidade medieval. O que vai acontecer ali mais ou menos no meio da Idade Média? Ali no final da Alta Idade Média, início da Baixa Idade Média. Um renascimento urbano medieval. O que vai acontecer? Lá no campo vão surgir novas técnicas agrícolas e com isso vai se produzir mais alimento. Produzindo mais alimento, as pessoas vão se multiplicar. Quando as pessoas se multiplicam, aí ocorre o seguinte: ocorre a sobra de pessoas, né? Vai ter muita gente vivendo no campo e as pessoas começam a se direcionar então para cidades. Com isso, as cidades medievais vão se tornar grandes e populosas, muita gente vivendo no mesmo lugar. Muita gente vivendo no mesmo lugar sem condições de higiene. E aí é onde vão surgir as epidemias na Idade Média, como por exemplo a peste negra, que vai dizimar milhares de pessoas durante a Idade Média. Cidades inteiras vão morrer devido à peste negra, que é uma doença causada por uma bactéria que está na pulga do rato. Como as pessoas não tinham acesso ao conhecimento científico, eles entendiam que a doença era um castigo de Deus, né? Um castigo divino. E ali no início, na Alta Idade Média, a medicina ela praticamente não existia na Idade Média, né? As pessoas iam até no máximo um barbeiro cirurgião, que além de raspar a barba e cortar o cabelo, fazia pequenas cirurgias, como arrancar dente, fazer pequenas amputações. E não havia essa ideia que a gente tem hoje, né, de tomar remédio, de conhecer o corpo humano. Aliás, era proibido na Idade Média
se abrir, por exemplo, um cadáver para estudar a causa de uma morte, né? E as doenças eram a vontade de Deus. Então, se a pessoa morresse, ela ia para o céu. E aí, quando ocorre esse renascimento urbano, a partir aí da Baixa Idade Média, a gente tem uma outra organização muito interessante que surge, que é a parte aí da burguesia e do comércio. Vai existir as feiras medievais que costumavam ficar entre os feudos, entre uma cidade e outra, e o burguês ele vai surgir justamente nessa organização urbana da Idade Média. O burguês tem esse nome porque ele vivia no burgo. O burgo é como se fosse uma cidadezinha medieval. O burguês é o cara que ganha dinheiro com lucro e também emprestando dinheiro a juros, é o banqueiro, é o comerciante e o banqueiro. A burguesia ela vai ser precursora desse sistema capitalista que existe hoje. Mas na Idade Média ainda não existia capitalismo, existia feudalismo, que era baseado principalmente em trocas. Apesar de existir moeda e apesar do pessoal acumular ouro e riqueza, o principal modo de fazer comércio era através de trocas comerciais. Já que a gente tocou nesse assunto do ouro, vamos falar de um negócio interessante aqui, que até o Geralt ele tem bastante disso, que é a alquimia. O que vai ser o alquimista? O alquimista ele não é o bruxo, ele é diferente do feiticeiro, não é a mesma coisa. O alquimista é como se fosse o químico, o cara que estudava os elementos químicos lá da Idade Média. E aí, o principal objetivo desses alquimistas era fazer uma fórmula para um elixir que curasse alguma doença ou então que desse a vida eterna, né, prolongasse a vida. E uma outra coisa também dos alquimistas era a transmutação dos materiais, ou seja, transformar um material, um elemento químico em outro. Por exemplo, transformar certos metais mais impuros, né, menos nobres, em ouro. A purificação dos metais, né? E esses alquimistas, apesar de não a Igreja Católica não gostar muito assim deles, até que eles eram tolerados, né? Afinal, eles prometiam aí para os senhores feudais essa transmutação de transformar metal em ouro. Existem várias lendas, né, sobre esses alquimistas que conseguiam criar ouro e tal. E aí vai existir essa característica aí também da Idade Média. Dá uma olhada aqui ó, nessa cidade que a gente está percorrendo agora. É o Ducado de Toussaint, uma cidade bem bonita, né, com vários prédios aí, ó. Já representa uma cidade, como eu falei para vocês, lá do final da Idade Média, né, da Baixa Idade Média em diante. Deixa eu chamar meu cavalinho que é melhor de andar aqui. Deixa eu ver o que a gente ainda não falou que é legal falar também. A gente falou das cruzadas, falou da nobreza, do clero. Deixa eu ver se eu acho aqui dentro da cidade a moradia das pessoas mais pobres aqui de Toussaint, que é o nome fictício dessa região aqui onde a gente está. Ah, olha aí o mendigo, né? O cidadão pobre. É o cara que vive na cidade que é pobre. Pessoal, sabia que os mendigos da Idade Média eles eram considerados sagrados? Pois é. Havia a crença de que Jesus viveu aqui na Terra como mendigo e que o mendigo era um instrumento de salvação para, principalmente para o burguês, né? Para aquele cara que ganhava dinheiro através do lucro e dos juros, né? A cobrança de juros. O mendigo, ele, quando recebia uma esmola, eita, poxa, caí, morri com o Geralt. Ele, ele estava salvando ali aquela pessoa que estava sendo caridosa com ele, né? Era a Igreja Católica até tinha ordens mendicantes, né, de monges e religiosos que viviam sem apego material algum. Apesar disso, a Igreja Católica ela vai se tornar muito poderosa durante a Idade Média, vai ser dona de terras e vai ser proprietária de monastérios, né, de grandes territórios e vai ser
um poder, né, religioso que vai influenciar no governo dos senhores e dos reis da Idade Média. Tem uma coisa também, você já deve ter ouvido falar das bruxas que eram queimadas nas fogueiras durante a Idade Média, e esse tipo de coisa. E o Geralt aqui no The Witcher, né? Ele não é um bruxo? Por que ele não foi queimado na fogueira? Ó, essa ideia de que as bruxas eram queimadas na fogueira na Idade Média, realmente isso aconteceu. É, não só as bruxas, né, mas aqueles considerados hereges, culpados por heresia na Idade Média, eles eram condenados à fogueira. A bruxaria era punida, às vezes, com afogamento também e tal. Aqui no jogo do The Witcher 3 tem uma sátira, né, que é a Igreja do Fogo Eterno, que é uma sátira da Igreja Católica, e eles costumam queimar as bruxas para purificar e tal. Na história do The Witcher 3, quem desenvolve aí esse lado relacionado à perseguição das bruxas é uma personagem chamada Triss Merigold, que vive, se não me engano, em Oxenfurt, uma outra cidade fictícia aqui do The Witcher, que tenta fugir e tal, com as bruxas e pá. E aí o Geralt, ele também faz uns feitiços, pá, já eu mostro aqui pra vocês. Mas ele é uma mistura mais de cavaleiro com um alquimista, né? Tinha uns torneios medievais onde os cavaleiros se reuniam ali para lutar, para ver quem era mais forte, né? Para se exibir também. Então as armaduras ali os protegiam, mas de vez em quando alguém morria nesses torneios de cavaleiros medievais. Se liga, ó, o Geralt ele solta o Hadouken de fogo, ó. Eita poxa. Hadouken de fogo, Geralt. Aqui no jogo se chama Igni, na verdade. Mas eu tô chamando de Hadouken de fogo pela zoeira mesmo. Ah, olha ali, ó. Ali embaixo a gente vê uma lavourazinha, né? Uma plantação, uma casa de um camponês mais pobrezinho, né? Inclusive nesse jogo aqui o Geralt se torna um nobre, ele recebe um pedaço de terra, né? Um vinhedo, né? E passa a viver como nobre. Olha que legal ali atrás a vista pro castelo aqui de Toussaint, onde a duquesa vive. Pessoal, é isso. Eu acho que foi um jeito legal aí da gente estudar, da gente falar sobre a Idade Média. Eu vou ficando por aqui porque já tem quase meia hora de aula. Qualquer situação, qualquer dúvida, é só me procurar. Tamo aí. E é isso. Vou me despedindo aqui, ó, com a vista ali do castelo. Muito bonito, aliás, desse jogo aqui. Não sei dizer se foi inspirado em algum castelo de verdade e tal. Mas, de fato, essa cidadezinha coloridinha assim foi inspirado, se não me engano, em cidades medievais na Espanha. Com essas fachadas coloridinhas e pá. Vou chegar mais perto aqui do castelo, ó, pra gente ver que ele é bem bonito. E tá aí, ó. Mesmo nas cidades medievais poderia existir o castelo onde vivia o rei ou então um senhor mais poderoso. E é isso, gente. Tchau pra vocês. Até a próxima.